Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vim aqui falar sobre o Silas Malafaia. Eu o acompanho já fazem mais ou menos uns 40 anos, desde quando eu era bem jovenzinho e comecei no Evangelho. Esse senhor, ele diz que representa os evangélicos no Brasil. Mas os evangélicos no Brasil não são representados pelo Silas Malafaia. O Silas Malafaia não representa nada. O Silas Malafaia não representa o Evangelho de Cristo. Não representa. O Evangelho não tem um representante. Nós somos livres, não temos uma corda, uma marca no nosso pescoço. Não somos como é tatuado, porque todos nós somos livres em Cristo. E não temos um mediador. O nosso mediador diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, que é Jesus Cristo, o nosso único mediador. E outro, o Evangelho é plural. Há várias interpretações. E mesmo que o Silas Malafaia quisesse ser representante dos evangélicos, ele não tem uma boa retórica, uma hermenêutica, uma interpretação verídica e verdadeira dos textos bíblicos. O próprio Jesus nos ensinou como identificar um homem de Deus. E segundo a Bíblia, o Malafaia é sim um falso profeta. O próprio Jesus nos advertiu acerca dos falsos profetas. O próprio Jesus nos disse para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. E Jesus também nos ensinou como identificar um falso profeta. Nada mais do que sabermos olhar para os frutos da árvore, para os frutos do ser que se diz representante do Evangelho. Ele não representa, pois o próprio Jesus o refuta. Vamos ver? No livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus nos deixou bem claro, nos ensina como desmascarar um falso profeta. Veja só, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 16, diz assim, no verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas dentro de si são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Quais são os frutos do Malafaia? E a Bíblia ainda nos ensina como deve ser, como é o comportamento de uma pessoa nascida de Deus. Lá em Gálatas 5, o Paulo nos ensinou como deve ser e se comportar uma pessoa nascida de Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, calma e temperança. Uma pessoa que sempre aparece aos berros não tem domínio próprio. Uma pessoa que sempre aparece gritando e querendo impor
a sua vontade é uma pessoa impaciente, uma pessoa que sempre aparece gritando, xingando e maldizendo e amaldiçoando a todos. É uma pessoa que não tem nada de Deus dentro de si, não tem paz e não tem nada de Deus. Pelos seus frutos você irá conhecer. Esse falso profeta, Silas Malafaia, malacraia, mala cheia, mala gritarenta, sem domínio próprio, sem um linguajar decente, sem uma linguagem de Deus, não nos representa. Não representa o Evangelho, nem aqui, nem em lugar nenhum. Ele precisa nascer de novo. Se você for ler antes do capítulo, antes do versículo que eu citei, fala também sobre os frutos da carne. Ele, o Malafaia, se encaixa naquelas pessoas que não nasceram de novo. Entendeu? Ele se manifesta, os frutos que se manifestam no Malafaia é os frutos que não é gerado pelo Espírito Santo, mas sim os frutos do ódio, da intolerância, da falta de respeito, da falta de amor ao próximo. São isso que o Malafaia representa. Tudo de ruim que existe no Brasil, o Malafaia representa. Nada que presta.